Com selo de qualidade, Rede Shekinah de Comunicação. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio do nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Vem aí mais um evangelismo do projeto Resgatar. Sexta-feira, dia 5 de abril, a partir das 19 horas, na rua Cabedelo, 108, próximo do Clube do Batuta de São José, no bairro de Afogados. No louvor, Armando Filho. Você tem amor, o Espírito Santo se move em você. Luísa Barros. O dono de fogo está nesse lugar, abrindo uma boca para glorificar. Leni Silva. A terra tremeu. James Cândido e Banda. Tudo depende do Senhor para viver. Larissa Gisele, entre outros. Ministrando a palavra de Deus. Senhor, venha com a tua providência, meu Pai. Nós acionamos a justiça celestial. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Charles Rodrigues, que foi missionário na África do Sul e atualmente é apresentador do programa Tarde Shekinah. Haverá sorteios no local. Apoio Central das Cestas no Ceasa. Rede Shekinah em 91.3 FM, a Rádio da Bispa. Projeto Resgatar. Coordenação Bispa Jacimara. Paz perfeita. Todos os dias, de segunda a sexta, o programa do Projeto Resgatar vai ao ar das 12 às 14 horas pela Rádio da Bispa em 91.3 FM. Um programa diferente que sempre vai abordar assuntos diversos, como evangelismo, política, programas sociais, participação do ouvinte. O programa do Projeto Resgatar levará até você diariamente, de olho na cidade com a Bispa, o Entre Elas, que abordará assuntos das áreas sociais e políticas. Programa do Projeto Resgatar, na Rádio da Bispa, de segunda a sexta, das 12 às 14 horas, com a Bispa Jacimara e convidados. Realização Projeto Resgatar, unindo fé, esperança e solidariedade. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, e vença hoje, amanhã e sempre. Com Deus o céu é o limite, gente. Deus é conosco. Meus amados, hoje vamos falar sobre condenação. Você entregou a sua vida a Jesus? Você aceitou o plano perfeito de Deus? Você já aceitou o Senhor Jesus como o seu Senhor único e suficiente Salvador? O que é que a Bíblia diz sobre isto? Vamos em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Tema de hoje: não há nenhuma condenação. Tema de hoje: agora já não há nenhuma condenação. Tá certo? Espírito Santo, fale conosco.
Alimenta-nos com a tua palavra, pois o Senhor é vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Já não há nenhuma condenação, é o tema de hoje. Quero mandar aqui um abraço para Josicleide, também Eriana, Deus abençoe, boa tarde, a paz, Joyce, Jonas, Eliane, Verinha Gomes, que Deus abençoe poderosamente em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos abordar esse assunto, vamos começar aqui em Romanos 8, lembrando do tema. O tema é: agora já não há nenhuma condenação. Glória a Deus, glória a Deus. E diz assim: portanto, repare, Romanos 8, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ponto. Olha aí, gente. Já não há condenação agora, mas há um critério para que não haja condenação para mim e para você. Temos que entregar a nossa vida à pessoa do Senhor Jesus. Bianca, seja bem-vinda. Então eu vou repetir aqui. Jonas, seja bem-vindo. Eliane, seja bem-vinda. Olha o que diz aqui Romanos 8. Você entregou a vida a Jesus, mas a sua alma, seu campo mental, sabe, lhe acusa. Rejeite toda a tortura do inimigo, toda a acusação do inimigo, rejeite. Luiz Felipe, Deus te abençoe. Rejeite toda a acusação do inimigo, a tortura do inimigo. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Significa que outrora havia condenação. E há condenação. Aqueles que não pertencem a Jesus Cristo, aqueles que morreram sem entregar a vida a Jesus, foram para o mundo dos mortos, para o Sheol. Estão esperando o juízo final. Sendo condenados, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos idólatras, aos adúlteros, aos feiticeiros, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É a morte eterna. É a separação para sempre, eterna de Deus. Mas para você, para mim, que entregamos a vida a Jesus, nós temos um dono, pertencemos a Ele. Então agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida. O Espírito Santo, ele é o doador da vida. Não há vida sem ele. Não há vida sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João 14, 6 em diante. Ele não é um dos caminhos, sabe? Ele é o caminho. Ele não é mais uma verdade. Ele é a verdade e ele é a própria vida. Jesus é vida. Jesus é vida eterna. E essa vida é doada. Sabe, ele nos deu gratuitamente. Basta você aceitar o plano de Deus. E o plano de Deus é Jesus. Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. Então temos que, sabe, obedecer
ao que a Bíblia diz, o Espírito Santo, e andar na luz. Andar na luz. E aqui diz, repare, ele é o doador da vida, portanto, versículo 2, Romanos 8, versículo 2, Andrécia, seja bem-vinda. Osana, seja bem-vinda. Aí diz, portanto, o poder do Espírito Santo, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Olha a confissão de fé. Você precisa confessar, diga, eu recebo esse poder, eu acredito nesse poder, eu recebo. Eu recebo este poder por meio de Jesus Cristo, não é pelo meu próprio mérito, sabe? Porque eu sou bonzinho, bonitinho, cheirosinho, sabe? Certinho. Não, não, não. Eu recebo por meio de Jesus Cristo, a obra redentora na cruz. O que Jesus fez, ele tomou o meu lugar. E eu recebo por meio de Cristo Jesus. Livrou-me da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando um cristão autêntico, o corpo para de funcionar, você não vai para o Sheol, não, o mundo dos mortos. Você vai direto para a Nova Jerusalém. E você vai andar em ruas de ouro. Receberá um novo corpo. Sim, há uma mansão celestial para você. E você vai esperar, sabe, se isso acontecer antes do arrebatamento, você vai esperar os arrebatados. E depois, você voltará com os arrebatados, com seus corpos. Voltaremos com os nossos corpos transformados para o reino milenar de Cristo. E depois de 1000 anos, tempos eternos, onde Deus assumirá esse planeta. Então, diz assim, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Ou seja, nós pecamos até sem querer. Sentimos o que não queremos sentir, pensamos o que nem queríamos pensar, e muitas das vezes, sabe, falhamos. E quando você é tentado e falha, o inimigo joga depois, ele coloca ali a tentação, sabe? Ou você é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria natureza, e depois você se sente mal, sujo, e o diabo vai e lhe acusa. É por isso que não podemos dar vazão à carne. Que Deus abençoe o pastor Cláudio Monfrim, já está convidado para vir aqui, hein, pastor Cláudio, dar lugar, trazer uma palavra para nós aqui. Estou sabendo que o senhor vai voltar a morar aqui no Recife. Pastor Cláudio Monfrim, beijo no coração, meu querido amigo e companheiro de viagem para Israel, não é? Estivemos em Israel. Meus queridos irmãos, olha o que diz aqui. Meu Deus, como Deus é bom. Quero agradecer à cantora Luísa Barros, que nesse momento está intercedendo pelas almas que estão recebendo a palavra, não é? É muito importante isso, o poder da intercessão. Então, meus queridos, nenhuma condenação há, mas não é porque você está em Cristo Jesus que você não vai ser tentado. Sabe, hormônio não se converte. Então precisamos tomar uma decisão. Quantas vezes eu já errei e pequei e falhei na minha vida? Mas precisamos amadurecer e obedecer à voz do Espírito Santo, para não obedecer à nossa própria natureza, reprimir, sabe, dizer não à sua natureza.
O que é que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar a vida de Deus dentro de si. Você vai ganhar o poder do Espírito Santo. Não só a unção, mas você vai reinar em vida. Você vai reinar com Cristo aqui na terra. E realmente não será apenas um pregador, um levita, um cantor, profissionalmente falando, ou um frequentador de igreja, mas você vai ser uma pessoa que representa o reino de Deus. Realmente a luz do mundo, o sal da terra, e andará no poder do Espírito. Porque repare, Deus pôs um plano em ação, um plano diferente. Ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano, igual ao nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós. Então, Deus nos dá a capacidade de autocontrole. Você é tentado, mas você tem a capacidade de dizer não à tentação. Vontade dá e passa. Então, Jesus veio no corpo como o nosso, mas nunca pecou. E aqui Jesus destrói, ele destruiu o controle do pecado, do corpo, sabe? Do controle, da concupiscência. Então ele quebra essa maldição do pecado adâmico. Então ele diz aqui, ó, ele enviou o seu próprio Filho em corpo humano, aleluia, em corpo humano. E aqui diz, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim agora podemos obedecer às leis divinas. Se, olha a palavra se. Minha amiga Lelinha Valesca e o Sidney Gomes, Deus abençoe vocês. Estamos em oração pelo Aslan e toda a família, a Sheilane, não é? Também a mãezinha do Aslan, em nome de Jesus. Irmã Edilma, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Luísa Barros, Deus abençoe, querida. Intercedendo por nós aqui, estamos em batalha espiritual. E a palavra de Deus diz, repare, gente, se obedecermos, meu Deus do céu, assim agora podemos obedecer às leis divinas. Se seguirmos, repare, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Lelinha, sim, estou em oração por você à meia-noite e por sua família, por todos os irmãos. Estamos na campanha orando à meia-noite. Estamos nas madrugadas intercedendo pelos irmãos, tá certo? E eu estou, Lelinha, em oração pelo Aslan. Não é? Que Deus abençoe o Aslan, logo, logo ele estará totalmente curado para a glória de Deus. Essa é a nossa fé, porque Deus é o mesmo e não muda. Nunca houve uma doença que ele não pôde curar, nunca houve um problema que ele não pôde resolver. Então você que está aí nessa live, preste atenção. Você que está me ouvindo através da 91.3 FM, tema de hoje, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não entregaram a vida, são apenas frequentadores de igrejas, ou têm a sua religião, ou não professam religião, segundo a palavra, essas pessoas irão passar pelo juízo final. Então, para quem está em Cristo Jesus, não há condenação. E versículo 5, Romanos 8, aqueles que se deixam controlar, olha aí, ó, aqueles que se deixam controlar
por sua natureza humana, vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito, constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Meu Deus, você decide, você vai ser controlado pela sua natureza humana, que vai gerar o pecado e a morte, ou pelo Espírito Santo, que é o doador da vida. Quem escolhe somos nós. E diz: seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz. Mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão debaixo do controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. E se não pertence a Cristo, vai estar debaixo de juízo, de condenação. Não terá seu nome escrito no livro da vida. Por isso você precisa entregar a sua vida a Jesus, ao Espírito Santo. Lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Que justiça foi essa? Vamos ver que justiça foi essa? Vamos lá. Primeiro, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Olha aí, gente. Eu fui redimido. Não há nenhuma condenação. Cristo me redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Aleluia! Aleluia! Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, as bênçãos abraâmicas, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, aos americanos, aos chineses, aos japoneses, aos coreanos, aos brasileiros e por aí vai. Aos gentios, aqueles que não são judeus, sabe? Não são judeus legítimos, mas são judeus. No mundo espiritual, fomos enxertados na videira verdadeira. Então, pelo sangue de Jesus, nós somos também descendentes de Abraão e temos o mesmo direito. Recebemos a mesma bênção, como Abraão foi abençoado por Deus. Você que está em Cristo Jesus, que anda no Espírito Santo, que obedece ao Espírito Santo, que não obedece à sua carne, você está debaixo da bênção de Abraão. Aleluia! Olha aí, ó. E diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Pastor João Lima, nenhuma condenação há para aqueles
que estão em Cristo Jesus. Débora Freitas, nenhuma condenação há. Todos que estão aí na live, me ouvindo através da 91.3, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. Agora repare, vamos lá em Colossenses 2, versículo 14, tema de hoje: agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ver o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo rasgado, meu Deus, Jesus pegou lá a nossa dívida, está aqui, Charles, ele é pecador, aqui está, e ele tem que pagar por isso, ele tem que pagar. Então Jesus pegou a dívida, a minha dívida do pecado adâmico, e os meus pecados, havendo rasgado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus fez isso, ó. Charles não deve mais nada, ele não será condenado. E ele rasgou a dívida que tínhamos. E ele pregou essa dívida, ele disse: eu assumo ela, quem vai pagar sou eu, é minha, e cravou na cruz. Meu Deus do céu. Então não se torture, não fique pensando que, eu estou em Jesus, será que se eu morrer, será que eu estou salvo ou não? Você já está salvo, seu nome está escrito no livro da vida. Agora obedeça o Espírito, ande no Espírito Santo. Tá certo, gente? Para encerrar por hoje, Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção de Abraão e a maldição. Olha aí, ó. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho. Que caminho é esse? Já foi revelado. O caminho é Jesus. E aqui diz: e a maldição, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Sirva somente a Deus. Tema somente ao Senhor. E obedeça o Espírito Santo. Diga não à sua carne. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ande no Espírito e reine em vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe. Emmanuel, Deus é conosco.